Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá no último dos evangelhos, que é o evangelho de Marcos, João. Nós vamos ler Marcos também, por isso eu falei Marcos. Abra no capítulo 5, por favor, do evangelho de João. Depois nós vamos ler capítulo 2 de Marcos. Eu quero ler duas passagens contigo. A principal vai estar lá em Marcos, mas eu quero que você acompanhe essa história, esse relato. Enquanto você vai abrindo ali, deixa eu só fazer a introdução. Eu creio que vocês tenham ouvido muito essa frase nos dias de hoje. Nossa, nunca vimos nada como que está acontecendo hoje. Isso que está acontecendo é sem precedentes, nunca na história antes, pelo menos da nossa geração, aconteceu algo parecido. Eu conversei com uma pessoa que esteve em contato com uma senhora de 90 anos nessa semana, e ele estava falando para mim que ela contando que era muito estranho para ela, que em 90 anos de idade, imagina, ela deve ter nascido ali na década de 10, né, ou no máximo ali década de 30, né, 30 para dar 90 anos, não sei nem fazer conta, que é contar a coisa, a década de 20 e 30, né, isso aí. E ela contando que ela viu a Segunda Guerra Mundial, ela viu a revolução de tantas coisas, e nunca experimentou nada parecido, nenhuma privação desse tipo. E diante dessas incertezas, geralmente as pessoas vão adotar, que são cristãs, ou pelo menos que se chamam cristãs, elas vão adotar uma das duas posturas. A primeira delas é que Deus é um Deus soberano, acima de todas as coisas, Deus está cuidando de você, Deus tem tudo sob controle, e por mais que isso venha, isso vai passar, e assim a minha fé não é abalada, eu entendo aquilo que o Senhor está fazendo comigo e confio nos planos dEle para os tempos do fim e para a minha vida em especial. E a segunda postura são as pessoas que talvez se denominam cristãs, e nesses momentos de crise elas encontram em Deus uma espécie de muleta espiritual, algo em que eu me escoro, algo que me ajuda a dar alguns passos, algo que me ajuda no momento de tristeza, de depressão, de repente de desespero, eu busco a fé, eu me inclino para a fé, enquanto aquele momento de desespero perdura, eu estou ali firme com Deus, e aquela muleta meio que me ajuda, e eu encontro em Deus mais uma coisa, dentre tantas outras que eu escolhi para basear a minha vida. Deus não é a prioridade máxima da minha vida, mas nesse momento que eu estou passando agora, eu já procurei todas as coisas ao meu redor e eu acho que é melhor eu me agarrar com Deus momentaneamente. E essa segunda postura é uma das posturas mais perigosas que nós podemos encontrar. Eu quero que você olhe comigo primeiro para o Evangelho de João, no capítulo 5, a história de um paralítico muito conhecido. E depois nós vamos voltar para o capítulo 2 de Marcos, que também é a história de um outro paralítico muito conhecido. Eu quero fazer um paralelo entre essas duas com vocês e trazer o contexto para os nossos dias. Se você puder, olhe lá, nós estamos sem o data show aqui em cima. Essa semana, graças a Deus, está aí o telhado novo, né, gente? Tem bastante coisa para fazer ao redor, tem fios pendurados, mas você tenha paciência aí, que até a semana que vem, nas próximas 2, 3 semanas, vai ter uma mudança aí bem bacana, né, Felipe? Felipe já me garantiu ali. Olha, gente, quando esse rapaz dá a palavra, o negócio é firme. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 vamos ler até o 7, 8 ali. Diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, era a festa dos tabernáculos. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ou em algumas traduções mais antigas, Betsaida. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Guarde esse relato contigo, agora volte algumas páginas para trás, se você está com a Bíblia de papel aí, Evangelho de Lucas logo atrás desse, Marcos logo atrás, capítulo 2, lá no início.
capítulo 2 de Marcos. Não tem Bíblia para você procurar aí. Um pouquinho para trás de João, ali onde você estava. Capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, agora é uma outra cidade, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, guarde isso, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Vamos começar por aqui. Eu queria que você tentasse, baseado nisso, baseado nessa leitura da palavra, que você tentasse enxergar quais são as semelhanças entre essas duas situações. A primeira delas é, obviamente, ambos eram paralíticos. Eu preciso que você entenda o contexto de ser um paralítico nessa época. Hoje, nós chamamos de portadores de deficiência, ou enfim, qual é o nome politicamente correto que as pessoas adotam. Mas hoje, com todas as facilidades que nós temos de asfalto, de calçada, de rampa de acesso, de elevador para entrar no ônibus, de poltrona exclusiva, banheiro adaptado, diante de tudo isso, ainda assim é muito difícil você ser uma pessoa numa cadeira de rodas, principalmente no Brasil. Agora, nessa época, querida, é preciso que você entenda que hoje essas pessoas, apesar de terem alguma debilidade física, elas conseguem trabalhar, elas conseguem se mover, elas conseguem se sentir, que é a primeira parte, se sentirem úteis, não só para a sociedade, mas para a sua família. Muitos deles sustentam uma família, mas nessa época, ser um paralítico era a mesma coisa que nós fizéssemos uma analogia para nós hoje, alguém que vivesse entubado dentro de um hospital. Porque não conseguia trabalho, você não conseguia se locomover, não existia cadeira de rodas, quem dirá um lugar liso para você andar, não existia calçamento. Então pense, se você é um paralítico e quiser se deslocar, você não simplesmente vai se arrastar, você vai se arrastar no pó, e não contente com isso, tem pedras no meio, tem espinhos, tem pessoas passando, tem animais passando por aquilo, e deixando assim as estradas ou as vias meio que impraticáveis, quase para você andar, quem dirá para você se arrastar. Você lembra do costume que os judeus têm, de ao entrar numa casa eles lavarem os seus pés? Esse costume se iniciou por quê? Porque não existia calçadinho fechado que nem o nosso, então os pés constantemente estavam sujos. Quando você entrava numa casa, a primeira coisa, se você fosse bem recebido, era ter os pés lavados. Lembra que Jesus confrontou um homem uma vez? Eu entrei nessa casa, essa mulher aqui está lavando os meus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e você nem água pôs nos meus pés. Pois bem, agora, os paralíticos dessa época, eles viviam esse tipo de vida, não tinham como se alimentar, a não ser que alguém viesse trazer, não tinha como se banhar, a não ser que alguém os levasse a algum lugar, era muito difícil. E provavelmente, se você era um tetraplégico ou um paraplégico, você passaria o resto da tua vida em cima de o que nós chamamos hoje de uma maca, de talvez 2 pedaços de madeira, com algum tecido em volta, e esse era o teu lugar, não tinha uma cama adaptada para você. Essa era a realidade de ser um paralítico nessa época. Por isso que é tão estrondoso. Nós vamos ver depois no verso 12, por que essas pessoas ficaram tão atônitas, ficaram assim, nossa, maravilhadas. Porque a vida desse tipo de pessoa nessa época era considerada um pecado. Ele deve ter errado para sofrer tanta desgraça. E havia muito questionamento sobre isso. E de fato, às vezes a gente não questiona hoje também. Eu acho que está acontecendo isso aqui na vida do irmão ali, ele deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa. Não, só pode, tanta desgraça, deve ter alguma coisa por trás. E nós olhamos Deus como se o Senhor fosse alguém que estivesse esperando você pisar fora da linha para Ele te dar uma martelada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus é justo, mas a Bíblia também nos ensina que Deus tem uma medida. Então, um salmo diz assim que Deus, glória a Ele mesmo, né? Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, querido.
Sabe o que isso significa? Que ainda que o Senhor venha te corrigir, isso eventualmente precisa acontecer, ainda que Ele venha te corrigir, a intenção do Senhor em te corrigir não é porque você feriu 3 regras dos meus mandamentos, pois você vai levar agora 3 cajadadas ou 3 desgraças sobre a sua vida. Não. Deus age conosco como? Com uma medida. Você vai enxergar essa expressão muitas vezes no Velho Testamento como a medida dos amorreus ainda não chegou, a medida dos amalequitas ainda não chegou, a medida dos babilônios ainda não chegou. O que Deus está falando? Para a nossa geração, a medida do Senhor ainda não chegou. Então cuidado, não se assuste com qualquer pandemia, com qualquer terremoto, com qualquer desgraça que aconteça no mundo, como se Deus estivesse irado pelos pecados que nós estamos cometendo agora. Não, meu amado. É claro que Deus está chateado, é claro que Deus não se agrada disso, mas ei, esse ainda não é o julgamento de Deus. Fica tranquilo, porque quando Deus vier julgar o mundo, não vai ser com uma reles pandemia que talvez mate milhões de pessoas. Quando Deus vier julgar o mundo, a Bíblia diz que não vai escapar ninguém, nem lá no mais extremo do Oriente, até lá no mais distante Ocidente. A Bíblia diz que todo olho o verá. Todos estarão diante dele. Portanto, tudo isso que acontece agora, não é simplesmente porque, olha como está o Brasil, olha, nós deixamos de ler a Bíblia nas nossas escolas e deixamos um monte de leis prevalecerem diante do cristianismo. Meu amado, a medida de Deus está se enchendo, e a palavra diz que quando ela se encher, taças serão derramadas, trombetas serão tocadas, enfim, já está claro para nós. Mas qual é o nosso papel hoje? Será que é enxergarmos para os nossos irmãos ou para a nossa vida simplesmente, olha, eu acho que isso aqui está acontecendo contigo, deve ser porque você está em pecado? Jesus usa nas 2 situações dos paralíticos 2 abordagens diferentes. Uma, ele fala assim, levanta, pega a tua maca e anda. Na outra, que nós acabamos de ler agora, ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. E nas 2, ele é questionado a respeito das 2 coisas. E um pouquinho para frente, em João, você vai ler e ele vai discutir com os fariseus assim, por que esse homem está cego? Ele que pecou ou os pais dele? E ele vai resumir assim, olha, não foi ele nem os pais dele. Isso que está acontecendo com ele foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Portanto, nós temos 3 situações. Alguém está sofrendo porque pecou, alguém está sofrendo sem razão definitiva, ou alguém está sofrendo porque, de repente, é uma doença da vida, alguma coisa, alguma situação. Quando saber o que é o que eu quero tentar, talvez, ver contigo um pouco nessa noite. Os 2 padeciam do mesmo mal. A grande diferença do primeiro paralítico, o de Betesda, é que a Bíblia diz que ele fazia 38 anos que estava nesse estado. Querido, você precisa entender que 38 anos, nessa época, era uma expectativa de vida maior do que quem já estava vivo. Então aquele paralítico estava vivo muito mais tempo talvez do que a média daquela população. Então estar nessa condição durante tanto tempo, padecendo daquele mal, pertinho da suposta cura dele, era quase que uma tortura diária. E nós vimos no texto que centenas de pessoas, mancos, cegos, pessoas de todas as enfermidades possíveis passavam naquele lugar, e aquele primeiro paralítico estava ali vivendo. Estavam os 2 interiormente na miséria, e por último os 2 necessitavam da graça e da misericórdia de Jesus. Agora, quais são as diferenças? Em primeiro lugar, o primeiro paralítico, ele estava pertinho daquilo que ele estava esperando a cura. Tanque de Betesda, tinham 5 varandas bem grandes, estava a céu aberto, e a qualquer momento ele poderia ser curado, mas a cura veio de um lugar onde ele não esperava. O outro paralítico de Cafarnaum estava a quilômetros de distância, e talvez a esperança dele, ouvir falar sobre Jesus, era algo assim quase que inalcançável, e os 2 estavam padecendo do mesmo mal. Agora, tinha uma grande diferença entre um e outro. A Bíblia diz que o paralítico de Betesda, ao conversar com Jesus, ele fala assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve. Cada vez que eu tento por mim mesmo, pela minha força, alguém vai ao meu redor. Isso não nos lembra muito como é o sistema do nosso mundo hoje? Qual é a filosofia do mundo, meu amado? Cada um por si. É o título da palavra hoje, qual é? Um por todos ou cada um por si? Qual é a filosofia do reino de Deus? Eu quero te levar imerso nessa palavra, meu amado, a você sair deste lugar hoje com uma lista para você cumprir nessa semana. Se você tiver um caderno, uma caneta, anote aí
ou já guarde com você. Se você não tiver, você vai ter que fazer um exercício mental para você não se esquecer. Você que está em casa, por favor, corre e pega ali uma caneta para você fazer a prática dessa palavra no final que eu vou dar para você. O paralítico de Cafarnaum, ele tinha amigos. Nós não sabemos quantos, mas a Bíblia diz que dentre aqueles homens, 4 carregavam uma maca. Então vamos focar mais ou menos nesses 4, mas tinha mais gente. Eles pegaram ele de um lugar distante e trouxeram até Jesus. Mas gente, lembra qual é o contexto? As casas de Cafarnaum era uma vila bem pequena, era o quartel-general de Jesus no seu ministério aqui na terra. Não era Jerusalém, era lá no norte em Cafarnaum. A média era mais ou menos assim de uns 5 metros quadrados, não, né? 5 para cá, quanto dá? 20 metros quadrados, era mais ou menos isso. Se você, em 20 metros quadrados, fizer uma conta rápida, você vai conseguir pôr mais ou menos umas 50 pessoas, bem apertadinha. Agora, a Bíblia diz que tinha gente na porta. E geralmente, como é que eles construíam essa casa? É interessante você saber. Era muito calor lá, então quase todas as casas, eles faziam uma espécie de não era uma laje que nem a nossa, mas era um lugar firme o suficiente para você subir em cima, para você pegar um ventinho de noite, alguma coisa assim. Tanto é que você vai ver isso quando Pedro, lá na frente, né, Jesus já tinha ressuscitado, ele está numa dessas varandas, ele tem a visão de animais e coisas que ele chamava impuro, e Deus fala para ele poder comer, para ele ir de encontro ao centurião. Era mais ou menos uma casa desse tipo. Então imagina, vamos jogar ali umas 70, 80 pessoas abarrotadas, e agora não é um telhado como o nosso, que eu puxo a telha e desloco. Não é um telhado como esse nosso, que agora a gente acabou de colocar, né? Que você vai lá, desparafusa, remove a telha e vem. Geralmente eram algumas estacas de madeira, um tanto de junco em cima e depois barro para aquilo secar e ser firme o suficiente para poder subir em cima. Então pense, que quando aqueles homens chegam naquele lugar e têm a brilhante ideia de vamos colocar esse cara lá dentro da sala, não é simplesmente chegar, subir a escadinha do lado, puxar a telha, deslocar o nosso forro que é mais fácil, né, cara, de PVC ali, e entrar. Você tem que cavocar. Agora imagine, eu estou pregando ali embaixo, vamos dizer, Jesus está pregando ali embaixo, e de repente começa aqui em cima, ó, eu tenho que falar mais alto, eu estou escutando rec, e de repente começa a cair pó, é argila, é barra, é folha. Como você acha que ficou aquela situação? Agora entenda que tudo isso eles já sabiam, é óbvio que eles já sabiam, cheio de gente, você vai interromper. Olha quantas desculpas tinham. A primeira coisa que eu quero que você veja é que esses amigos, eles tiveram ousadia. Se você quiser experimentar um milagre de verdade na tua vida, você precisa ser ousado, mas não é uma ousadia qualquer. Nesse caso, nós estamos sendo usados para levar um milagre a outras pessoas. E não é o ousado no sentido, não, esse ano agora, ano da ousadia, vamos para cima, olha, agora nós vamos fazer nessa década aqui, eu vou entrar com tudo, eu vou ser um cara ousado, eu vou romper, e eu vou fazer coisas que eu nunca fiz antes para não me arrepender depois. Ei, 2 Timóteo, Paulo orienta o seu discípulo e fala assim, que Deus não nos dê um espírito de covardia. Mas ele não fala assim, ó, Deus te deu um espírito de bravura, para você ir para cima, para você arrebentar qualquer um que vai na tua frente, para você fazer coisas inéditas. Não. No mesmo verso ele diz assim, ó, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e equilíbrio ou moderação, segundo algumas traduções. Olha a ousadia do tipo de Deus, querido. O que eu e você precisamos é discernimento. Lembra dos questionamentos que eu levantei para você? Por que você está sofrendo? Pecou? Foi outro que pecou? Foi teu pai? Foi tua mãe? Ei, discernimento. E Deus não te dá poder para você ser o cara ousado, para você botar o teu nome e levantar o teu ministério, as coisas que você quer fazer, para você ser o grandão. Ei, Deus te dá um espírito de poder e moderação, equilíbrio. As coisas que Deus dá para nós, até a ousadia, ela tem uma moderação, ela tem um equilíbrio. Nesse caso, a ousadia que eles tiveram, foi ser ousado mesmo. E Deus o recompensou. Eles podiam pensar assim, eles podiam fugir. Tá difícil, tem muita gente. Pô, viajamos até aqui. Já fizemos bastante pelo irmão, né? Trouxemos ele até aqui. Olha, já ajudei tantas vezes, já atendemos tantas vezes, já levei até na casa de recuperação. Olha, já fui tantas vezes orar com ele, com ela, mas não adianta. Olha, trouxe aos pés, trouxe na porta de Jesus. Você não vai querer que eu leve ele, pastor, lá para frente. Eles podiam dar todas essas desculpas.
Já pegamos ele na maca, já andamos no sol, já andamos na poeira, já trouxemos ele aqui. O que o senhor quer mais? Eu não vou interromper a mensagem do mestre. Não, isso não tem cabimento, isso não é de Deus. Meu amado, inatividade muitas vezes pode ser uma obra do inimigo. Eu fico esperando. O que eu fico esperando? Não, quando eu ganhar aquele salário, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu vou começar a ajudar as pessoas. O que a Bíblia nos ensina? Quem não é fiel no pouco, não é no muito. O princípio é que, se você for fiel no pouco, o que a Bíblia explicitamente declara é: sobre o muito eu te colocarei. Entende? Se eu não faço o que é correto hoje, nas mínimas coisas, é claro que eu não vou fazer depois. Às vezes nós vemos pessoas reclamando dos políticos, ou desse ou daquela outra pessoa, mas quando eu recebo um troco errado no mercado e percebo, e saio feliz porque eu ganhei mais hoje, às custas de quem? Quando eu tenho um negócio que é bom, que ambas as partes poderiam ganhar, mas o meu lado sempre tem que prevalecer muito mais do que o outro, e aí o negócio às vezes acaba até sendo injusto, eu posso confundir isso e falar assim: não, isso aqui é uma bênção de Deus. Para mim não é, meu amado. Qual é o Espírito que Deus te deu? Poder e moderação ou equilíbrio. Sabe, nada vai te faltar se fizeres do Senhor, do Altíssimo, teu refúgio, a tua habitação. Não é assim que o Salmo diz? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua. Só que a condição inicial é: se eu fizer do Senhor o meu refúgio, a minha habitação. Aí eu olho para eles, eu entendo que, se eu quiser viver um milagre, muitas vezes eu vou precisar ser ousado. A segunda coisa interessante que você olha aqui é fé, mas perceba que não é fé do paralítico. Quando nós olhamos o verso 5, olha lá comigo, capítulo 2, Marcos, verso 5, olha ali. Vendo a fé que, quem tinha? Eles. Jesus olha, e depois de toda essa cena que eu mostrei para você, cavocando aquele teto, agora reflita de novo, querido, na cena. Imagine, é uma maca, tem gente deitado ali. Que tamanho de buraco você acha que tinha que ser feito? Você acha que eles fizeram um buraco assim desse tamanho? Aí agora acho que vai demorar muito, vamos botar ele de pé aqui e vamos ver se vai descer. De repente Jesus tinha que fazer 2 orações, né? Uma para ser curado das pernas, outra dos ossos que quebrou na caída. Foi algo grande, atrapalhou bastante. E no momento em que eles descem a maca, o que Jesus nem olha para o paralítico. Olha, vendo a fé que eles tinham. Hebreus nos diz algo muito parecido, não diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos trazer para o inverso. Se eu quiser agradar a Deus, eu preciso ter fé. E muitas vezes é esse tipo de fé. Agora o que eu tenho para te dizer é: ei, não menospreze o poder que a fé que o Senhor coloca dentro de você pode fazer nas pessoas que estão ao teu redor. Jesus nem dá bola de início para o paralítico. Ele olha para a fé deles. Olha como isso nos traz, querido. A minha fé tem o poder de tocar o coração de Deus, a ponto de transformar o destino de outras pessoas. Você entende isso? É isso que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, a fé deles, ou seja, a minha fé, a tua fé, tem o poder de mover os céus, de chamar a atenção de Jesus em favor de outra pessoa, a ponto de mudar o destino delas. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: você tem exercido essa fé em relação às outras pessoas? Talvez você tenha menosprezado, você acha que você precisa terminar aquele curso bíblico, você acha que, não, primeiro eu tenho que ficar tanto tempo na igreja, não, primeiro eu tenho que alcançar esse patamar de santidade, para aí eu começar a fazer as coisas. Meu amado, quando você pensa dessa maneira, você tem uma mente legalista. E quando você acha que depois de ter feito isso, você estará pronto para pregar a palavra, eu quero te dizer que você nunca estará pronto, porque ninguém é digno, não é isso que nos diz Romanos? Não há um justo sequer, todos pecaram, todos não alcançam mais o padrão, estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que eu jamais poderei chegar à conclusão que um dia eu estou pronto para trazer a palavra de Deus para você, porque essa semana eu estou assim com Deus, consagrado, jejuei, orei, ledo engano. Jamais atingirei o padrão da glória de Deus enquanto estiver aqui nesse corpo. Eu sempre tenho que pensar como Paulo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E uma vez que eu tenho essa mente submissa,
que Ele cresça, que eu diminua. Quando eu estou fraco, aí é que o seu poder atua na minha fraqueza. Meu querido, aí é o dia em que eu posso pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa, independente dos cursos que eu tenha feito, independente da quantidade de vezes que eu tenha lido, porque aí eu sei que eu não vou na minha inteligência, eu sei que eu não vou na minha memória, eu vou pelo poder dEle. Você entende isso? Você quer orar por alguém que precisa de cura? Não pense que você precisa passar pelos 40 dias de jejum, oração e consagração e tudo mais. Isso tudo é bom, eventualmente Deus vai pedir isso para você, mas isso não é uma condição para Ele agir na vida dos outros. Porque o que diz a palavra também? Misericórdia quero e não sacrifício. O que é que Deus quer para fazer as coisas acontecerem? Um coração que crê, submisso, vendo a fé que eles tinham. Eles eram iletrados, eles não conheciam a palavra, eles ouviram provavelmente de Jesus que Ele estaria lá, e qual é a iniciativa e criatividade desses homens? É simplesmente, vamos levar o nosso amigo aos pés do Senhor, custe o que custar. Quando você tiver esse tipo de atitude, esse tipo de determinação, meu amado, o Senhor vai agir através da tua vida para abençoar outros. Agora, qual é o exercício que a gente faz geralmente? É o contrário. Nós queremos ser os primeiros a ser abençoados. Nós queremos que o Senhor primeiro haja na minha vida, para que daí então eu comece a olhar para os outros. Nós queremos que primeiro o Senhor faça com que a gente ganhe na loteria, para daí eu abençoar os outros. Nós queremos que primeiro o Senhor me dê uma promoção no emprego, para que daí eu consiga trabalhar menos e ganhar mais, para daí eu começar a servir no PG ou na igreja, em qualquer lugar. Nós queremos que Deus faça coisas primeiros para nós e depois pelos outros. Entende? Que é o inverso do que eles fizeram. E às vezes nós não vamos experimentar o milagre por causa disso. A pergunta que eu tenho para te fazer nesse ponto é: você tem tido fé por alguém que não consegue se ajudar, como esse paralítico, que pode mover os céus a se moverem em favor do destino dessa pessoa? Hoje é dia de nós sairmos daqui refletindo sobre isso. Hoje começa uma semana de nós exercermos esse tipo de fé. Deus está fazendo algo na nossa igreja. Eu compartilhei com vocês, compartilhei com o pessoal no Impulso, segunda-feira do mês aqui, que o Senhor está fazendo uma reforma na nossa igreja, não apenas física, mas estrutural. O Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama a revisar o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Você faz porque eu te disse, ou você faz porque você creu? Você faz porque alguém te mandou, ou você faz porque há uma convicção no teu coração a respeito do que Jesus pode fazer na tua vida? E não simplesmente um encontro social, pessoas bonitas, uma música legal, um ambiente bom. Ei, isso qualquer lugar do mundo provê. Deus está tratando conosco, querido, isso é fantástico. Terceira e última coisa, amor. Aqueles amigos mostraram um amor incondicional. Eles estavam dispostos a pagar o preço. Andarmos quilômetros na poeira, no sol, levando o nosso amigo, chegarmos, interrompermos a reunião de Jesus. Vivemos um tempo onde é muito fácil a gente se concentrar em nós mesmos. É tão fácil olhar para mim e pensar só no que eu preciso, só no que eu quero. E Jesus nos chama a olhar, olha, é hora de eu colocar a minha fé em ação em favor de outras pessoas. Por isso que eu tenho encorajado você. Não é um clichê quando eu peço para você, eu já falei isso várias vezes, eu vou continuar falando até ouvir você dizer para os outros. Nunca entre neste lugar, nunca saia deste lugar sem cumprimentar as pessoas. Você não pode abraçar agora, você não pode, talvez mostrar o seu belo rosto, o seu belo sorriso nesse tempo, mas os teus olhos precisam transmitir algo, meu amado. Porque do contrário, você veio em um clube, você veio numa palestra, você veio num auditório, você não foi à igreja do Senhor. Porque nós fomos feitos, Jesus disse, para amar ao Senhor com todas as forças, com todo entendimento, com tudo que nós temos e, segundo, semelhante a esse, amar o mandamento de Jesus. Eu não consigo viver uma vida com Deus profunda se eu não conseguir viver uma vida com a igreja dele. É impossível, é contrário à palavra de Deus, não existe. Eu vou me isolar num monte, vou viver agora lá como um eremita na montanha, para que eu não peque mais. Você perdeu o propósito da vida, Jesus não mandou fazer isso. Últimas palavras dele antes de subir foram: a minha parte já está feita, já está consumada, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão e façam discípulos. Ou seja, a tua vida só existe se você influenciar outras pessoas. O dia que, eu já falei isso várias vezes também, o dia que você não tiver mais capacidade de influência, não interessa a idade que você tenha,
é o dia da sua morte. Não há propósito para você ficar mais aqui. Você não está aqui para construir uma carreira. Você não está aqui para adquirir coisas, porque quando você morrer você não leva nada disso. E os outros que vêm depois de você talvez não tenham a mesma sabedoria e gastem tudo que você levou a vida inteira para conquistar. Por que é que você está aqui? Por que é que Deus te colocou na terra? Para influenciar pessoas. Porque todos nós, todos, sem distinção, todos um dia nós estaremos diante do Senhor. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Tem uma canção que diz, né? Quando os meus joelhos tocam o chão, os céus se movem. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o que daremos nós a Ele? Senão, como nós vivemos a nossa vida? Eu preciso que você entenda que as tuas obras não acrescentam em nada o sacrifício de Jesus. Isso significa que você não pode chegar diante dele e falar assim: Senhor, eu curei tantas pessoas, eu expulsei tantos demônios, eu participei de tantos cultos, eu ajudei umas 400.000 pessoas ali com cestas básicas na minha vida, Senhor, eu fiz bastante coisas boas. Nada disso acrescenta, porque não se compra a salvação com dinheiro, muito menos com obras. Não diz, Isaías não nos diz isso? Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante dele. Então, como eu faço? Jesus já fez tudo. Então, como eu vivo? Em resposta ao que ele fez. Agora você pratica sim boas obras, não para garantir o teu lugar no céu, não para ter um lugar melhor lá, mas em resposta a esse Pai que fez tudo por você. E como um filho grato que recebeu uma casa, um carro, recebeu uma vida do Pai, ele entende que tudo pertence ao Pai. E que se o Pai quiser tirar, está bem porque é dele. Se o Pai quiser acrescentar, está bem porque é dele. E aí, o que isso significa na prática para mim? Que os desafios da vida não são a maior causa de eu estar aqui. Entenda que o teu objetivo na terra, querido, não é vencer os desafios da vida. Você tem algo muito maior. Qual é a grande diferença entre esses dois paralíticos? A grande diferença é que um está sozinho em Betesda. Betesda é como se fosse um mundo, cada um por si mesmo. Os mais fortes sobrevivem. Mesmo que você não tenha um amigo sequer, Jesus vai ao teu encontro. Ele te chama, Ele te resgata de lá. Mas não é o caso da maioria de nós aqui. A maioria de nós tem pessoas ao seu redor. O fato é que talvez exista um paralítico sentado aí do teu lado e você não percebeu. Talvez exista um paralítico trabalhando com você, dia após dia, e você não percebeu. Talvez exista um manco, um cego, como aqueles que estão do lado do tanque de Betesda, e você não percebeu. Ou talvez você achou que a tua fé não é grande o suficiente, como esses amigos, a ponto de transformar o destino eterno de alguém. Meus irmãos, Deus nos chama como igreja, antes de nós ampliarmos, antes de nós influenciarmos o resto da cidade, a nós olharmos para a nossa própria comunidade e a ver quantos paralíticos já existem no nosso meio. Quantos deles precisam de uma intervenção dos céus, e Deus não vai me usar para fazer isso. Deus vai te usar. Você vai ser um desses amigos que vão ser carregadores de maca. Sabe do que a nossa igreja precisa? Não é de um templo maior. Ela precisa de mais carregadores de maca. Sabe do que o mundo precisa? De mais carregadores de maca. Falecido pregador A.W. Tozer, ele disse assim, um mundo assustado precisa de uma igreja destemida. Aonde estava a igreja do Senhor nessa pandemia? Quantos da igreja do Senhor, ao invés de serem destemidos, se encolheram, se esconderam? Não estou nem falando dos de fora, dos de dentro. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e equilíbrio. O que significa? Que nós temos que tomar as medidas necessárias de higiene, de distanciamento, tudo aquilo que o pessoal fala para a gente fazer. Mas o evangelho não pode parar de nenhuma maneira. Tínhamos planos de entrar já na internet há um certo tempo, acelerou, amém, que benção, seguimos daqui por diante. Estamos em um novo tempo agora, onde você vai poder sim, de repente assistir um final de semana na sua casa, e depois estar aqui conosco, ok? Esse é um novo tempo que nós vivemos, mas ei, não é para me servir.
Isso é para alcançar aqueles que estão ao teu redor. Agora facilita, você pode chamar alguém para vir à igreja, sem essa pessoa passar pelo constrangimento de ter que estar na igreja. Ela não vai nem poder te dizer não. Na segunda-feira você vai poder falar para ela, daí, foi na igreja? Se conectou, recebeu o link? Entende? Nós temos que usar essas coisas agora para sermos carregadores de maca. Não precisamos mais necessariamente, obrigatoriamente, trazer as pessoas para esse lugar. É claro que eventualmente elas precisam vir, mas de início, isso não é mais uma barreira, meu amado. Você pode sair de férias, você pode viajar, você pode ir para a Europa, para onde você quiser e falar assim, não perdi um culto nesse ano. Agora é on demand. Já pensou? Deus quer fazer algo extraordinário conosco. A última coisa que eu tenho, são 2 observações. A primeira observação é que o problema desse paralítico era maior do que ele pensava. Quando Jesus desce, quando os amigos descem ele, Jesus fala, se admira da fé que eles têm, Jesus olha para ele e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Eu creio que ele pensou assim, o que eu preciso? O que mais preciso na vida? Preciso andar, eu preciso correr, eu quero correr. O que os amigos dele pensaram quando pegaram ele lá na maca? Ei, ele precisa andar, esse é o maior problema que ele tem. Jesus olha para ele, o teu problema é maior do que o que você pensa. Querido, o teu problema, o meu problema é muito maior do que nós pensamos. Às vezes nós falamos assim, meu problema é que eu não tenho o emprego dos meus sonhos ainda. Ei, o teu problema é muito maior do que você pensa. Eu ainda não casei. Eu ainda não conquistei a minha casa própria. Eu ainda não pude ter filhos. Eu ainda não fiz aquela viagem dos sonhos. Ei, você percebe que ele olha para um paralítico, alguém que não pode andar. E Jesus fala assim, rapaz, andar é mole, deixa que eu já vou resolver. Deixa eu resolver outra situação aqui. Os teus pecados estão perdoados. Jesus é imediatamente questionado aqui por aqueles fariseus. Porque essa declaração, meu amado, é tão forte. Por que Jesus usa? Jesus está dizendo uma declaração. Nessa época, qualquer um que se declarasse Deus era apedrejado instantaneamente. E quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, ele é questionado pelas autoridades locais. Quem é esse? E eles não falaram, eles pensaram. Quem é esse que está se achando que tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E na sequência do texto você vai perceber que Jesus pesca o que eles estavam pensando. Por quê? Porque ele sabia o que ele disse. E ele fala assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para todas as coisas. Eu não vou só resolver o problema de andar, que é o que vocês estão preocupados. Eu vou resolver o problema da alma. Meu querido, quando Jesus resolveu o problema da tua alma, quando o teu coração estiver conectado com o do Criador, alinhado com Ele, saiba que esses outros problemas que talvez você enxergue como uma paralisia, é isso que me impede de ser feliz, por isso que a minha vida não vai para frente, por isso que eu não me sinto assim pleno e realizado. Está faltando o preenchimento pleno do Espírito Santo, porque nós cantamos aqui, às vezes não cantamos, nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus, de verdade. De verdade. Se você não tiver nada na vida, só Jesus você está pleno e satisfeito? Se sim, Ele é o teu único e suficiente, não é? Salvador. Agora, isso vale para nós hoje. Nosso problema é mais profundo do que apenas superar os obstáculos da vida. É muito mais profundo que isso. O nosso problema é que nós precisamos de uma graça do nosso Senhor, de uma misericórdia que, segundo a Bíblia, se renova a cada manhã. Por que se renova a cada manhã? Já parou para pensar nisso? Porque eu preciso todo dia da misericórdia. João mesmo vai falar em uma carta, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado que faz o quê? Intercede por vocês. Quem é ele? Cristo Jesus? O homem. Ele te chama. E Ele não te chama simplesmente para resolver o problema da tua alma. Ele te chama para resolver o problema da alma de outras pessoas. Você não vai encontrar em nenhum programa de televisão. Você não vai ouvir em nenhum programa de rádio, nenhum podcast, nada na internet assim, semana quero dar uma palavra para vocês que vai encorajar o coração de vocês.
Você não vai assistir nenhuma notícia na semana assim, olha, quero falar algo que vai trazer esperança ao teu coração e vai te reconectar com o Criador. Querido, se você não vai achar em nenhum jornal, em nenhum lugar, essa mensagem, essa é a única mensagem que as pessoas do mundo inteiro precisam ouvir hoje. De quem que elas vão ouvir? Se nenhum desses programas vai falar para elas. De mim e de você. Esse é o chamado de Deus para nós. A nossa necessidade é muito maior do que nós vemos na superfície. E perceba que Jesus não oferece para ele uma muleta. Olha, que bom, que fé que você teve, que legal. Deixa eu pensar um negócio, o que eu posso fazer para te ajudar? Já sei, vou inventar a cadeira de rodas. Agora, nem chegou a eletricidade, vou te dar algo para você se deslocar. Deus não nos dá uma muleta para que nós nos apoiemos enquanto a pandemia estiver aí. Deus não te dá, não veio aqui para te dar paz de espírito, meu amado, para você só se firmar nele quando teu coração estiver vacilante. Deus te dá a ressurreição que resolve todos os problemas que você puder pensar e existir. Porque tudo que você chama de problema, ou tudo que você chama de tribulação, o que Paulo nos encoraja? Aquilo que eu enxergo, as minhas tribulações, os meus problemas, as minhas angústias, né? Ele chama assim, essa leve, momentânea tribulação produz para mim um eterno. Você percebe que é leve e momentâneo comparado ao eterno peso de glória. Portanto, não é algo para te ajudar durante uma semana. Olha o último verso comigo para eu encerrar essa palavra. Verso 12, por favor. Depois que Jesus fez. Marcos 2,12. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando: nunca vimos nada igual. Se você estiver com o teu papel, com a tua caneta, anote aí. Você que está em casa, principalmente, anote. Se você não tem nada para anotar, feche os teus olhos agora. Você vai fazer um exercício de memória comigo. Se você tem algo para anotar, anote. Mas se você não tem onde anotar, feche os teus olhos e grave agora na tua mente o que eu vou te dizer. Desenhe um círculo aí no teu papel, ou você desenha um círculo na tua cabeça. Escreve agora o teu nome no meio desse círculo. Enxerga o teu nome ali dentro. Escreva se você estiver anotando. Agora está lá um círculo com o teu nome no meio. Agora você vai pensar, em torno desse círculo, quem são as pessoas que eu conheço? Vamos começar por grupos. Família. Escreve aí do lado do teu círculo imaginário ou do teu círculo no papel. Mãe, pai, pessoas mais próximas que vivem contigo. Tia, irmã. Agora, do ladinho desse grupo da família, coloca um outro grupo aí, se você vai para a academia, se você tem um grupo de toma café, que faz churrasco, que joga futebol, escreve aí do ladinho desse grupo de futebol, grupo da academia, grupo da bicicleta, grupo de qualquer coisa. Coloca aí. Círculo com o meu nome do meio, em cima tem o grupo da família, agora tem o grupo do hobby. Agora escreve aí no teu círculo um grupo do WhatsApp que você frequenta e que rola bastante discussão durante a semana. Põe lá, não sei qual é o nome do grupo, põe aí no teu círculo mental ou no teu físico. Escreve aí. Quais são os grupos que você participa, como você discute, você coloca a tua opinião. Agora faz a revisão do teu círculo. Esse é o teu círculo de relações. Esse é o teu círculo de influência. Essas são as pessoas que estão diante de você toda a semana. Agora, se você está com os seus olhos fechados, peça para o Senhor: Pai, quem dessas pessoas dentro do meu círculo está paralítica? Eu não vi. O Senhor vai colocar um nome sobre você, ou talvez vários nomes. Alguns deles compartilharam um problema com você e você achou que isso não é da minha conta. Ele que se resolva, ela que se resolva. Talvez naquele dia ela estava buscando, dizendo assim: eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me leve à cura, eu não sei o que fazer.
Busque dentro do teu círculo pessoas que talvez falaram um monte de bobagens. Nossa, esse cara não faz ideia do que ele está falando. Esse é um paralítico. Talvez ele até blasfemou de Deus. Ele disse que não cria. Talvez ele até te caluniou como um crente, como um evangélico. Ele ou ela estão paralíticos. Quantas pessoas estão dentro do teu círculo que estão paralíticas? Agora abra os teus olhos e se coloque de pé se você puder. Meu amado, essa é a prática da nossa mensagem de hoje. Não adianta você sair daqui com a mente bem informada. Você precisa sair daqui com uma disposição de agir em cima daquilo que você aprendeu. É assim que a gente aprende. Eu conheço, eu entendo e eu pratico. Esse é o ciclo do crescimento. Tudo na vida funciona assim. Você conhece, você compreende como as coisas funcionam, mas você precisa praticar. Eu trouxe essas duas passagens para você. Eu levantei alguns pontos para você. E agora, o que você vai fazer nessa semana? Eu te dei um exercício para você fazer. Eu creio que o Senhor moveu o teu coração, ou de muitas pessoas aqui, a respeito de algumas pessoas que não estão aqui nessa semana. E você vai se perguntar agora, na ministração dessa palavra, quem você quer ser? Um cristão de Betesda, que passa pelo tanque, vê tantas pessoas lá, mas quero saber se eu ouvir as águas agitar, eu quero ser o primeiro a pular? Ou você quer ser como os de Cafarnaum, que se necessário for, eu vou remover o telhado dessa casa, eu vou levar eles aos pés de Jesus. O poder não está em você. O poder está naquele que te chama, naquele que te envia. O poder não está no curso que falta você fazer. O poder está na disposição de você se render ao senhorio do Senhor Jesus. Antes de orar por você, eu quero ler um testemunho real de uma irmã da nossa igreja. Eu não vou mencionar o nome porque eu não pedi autorização para isso, mas escute. Um grande temporal passou sobre a minha vida, ela me escreveu. E da minha família foram várias coisas simultâneas. Passamos por dificuldades financeiras terríveis, problemas no trabalho, e tudo culminou numa enxaqueca terrível ao ponto do neurologista receitar remédios para epilepsia. A dor era muito forte e eu estava muito próxima de uma depressão. Parei de vir na igreja, parei de falar com Deus porque eu achava que eu não merecia tudo aquilo. Afinal, por que tudo aquilo estava acontecendo? Até que aos poucos eu percebi que, embora não estivesse vindo à igreja, eu não era de Betesda, eu era de Cafarnaum, porque eu tinha amigos que me amavam e dobravam o joelho clamando a Deus. Um dia eu estava com muita dor. O meu marido veio com os meninos na igreja, comentou com alguns irmãos o meu sofrimento, e no dia seguinte eu recebi no celular da irmã fulana, eu não vou mencionar, recebi uma mensagem da irmã fulana pelo celular, e aquilo me deu forças. E outras expressões de carinho e de amor da outra irmã fulana, da cicrana. Eu lembro da alegria do irmão fulano e da outra irmã, quando nos viu entrando. Ela menciona o nome de todas essas pessoas. É que eu posso falar que está aqui. O pastor Luiz, a pastora Sueli, vieram nos trazer uma palavra. Foi muito amor dos irmãos que nos resgatou e nos colocou diante de Cristo. E hoje eu estou restaurada, assim como aqueles 4 amigos. Carregadores de maca, meu amado. Eu não estive envolvido nesse processo, eu apenas recebi esse testemunho. Porque eu creio que é assim que uma igreja deve ser. Ela não é centrada na figura do pastor, simplesmente como um homem de cura, um homem sábio. Uma igreja saudável é quando a igreja é edificada uns pelos outros. Os dons que a Bíblia menciona, apenas um é para usufruto próprio, que é o dom de línguas. E às vezes a gente dá tanta ênfase apenas naquele que é para nós, e esquecemos daquele que deve edificar o corpo. Nós somos um corpo e precisamos crescer bem ajustados, ligados naquele que é o cabeça.
E nós precisamos edificar uns aos outros. Por isso, nessa semana, você vai pegar essa lista, seja mental ou seja escrita, e você vai colocar diante do Senhor, e você vai pedir: Senhor, como eu posso ser um carregador de maca para essa pessoa? Esse testemunho que eu li, meu amado, aconteceu no nosso meio, e o que eu clamo, meu clamor diante do Senhor é: Pai, faz muito mais, multiplica muito mais. Eu quero receber tantas mensagens como essa, não para minha glória, não para minha vanglória, mas para entender que nós como igreja estamos caminhando dentro desse princípio. Uma igreja que ama a palavra, uma igreja que zela pela palavra, sim, mas principalmente uma igreja que pratica essa palavra no meio de cada um dos nossos irmãos. Você crê que esse é o caminho que Deus tem para nós? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, a Tua palavra, ela é penetrante, nós cremos que ela divide juntas, medulas, ela divide o nosso pensamento, Senhor, ela divide o nosso corpo, Pai, ela é desestruturante se necessário, Deus. Desconjunta todas as coisas, Pai, se necessário. E eu te peço, Pai, se necessário, desconjunta hoje aqui pensamentos, Senhor Jesus, de autojustiça, Pai, pensamentos, Deus, de apenas preocupação individual. Deus, nos mostra como igreja, como caminharmos, segundo a Tua palavra, Senhor, que nos mostra que não se trata a respeito de nós, se trata a respeito do que o Senhor quer fazer no mundo, e nós somos instrumentos. Precisamos ser mais carregadores de maca do que aqueles que simplesmente ficam clamando por bênção, Senhor. Pai, mostra para cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa semana, Pai, coloca pessoas diante dela que estão paralíticas, e elas vão ser usadas, Pai, para proferir a Tua palavra de vitória, de cura, de libertação, ó Pai, de expulsar algum espírito maligno se lá estiver, proclamar a cura, Pai. Deus, usa cada uma dessas pessoas, Pai. Nós queremos ouvir testemunhos do que o Senhor tem feito no nosso meio, no dia a dia, no trabalho, Senhor. Mostra, traz à mente agora nomes de pessoas, traz situações que aconteceram no passado, para que eles percebam que eles estavam clamando por socorro: eu não tenho quem me leve. Deus, que haja muitas pessoas aqui como aqueles irmãos de Cafarnaum. Deus, não nos deixa ficarmos perdidos nas nossas próprias necessidades, Pai, mas faça com que essa igreja saia deste lugar, não para voltar para casa, Senhor, mas para ser enviado aos 4 cantos dessa região, Senhor, como aqueles que caminham segundo aqueles que plantam sal por onde pisam, Pai, como aqueles que levam a luz de um mundo que vive em trevas. Deus, Pai, eu quero que nós possamos ir além e levar especialmente aqueles que estão lá no mundo, em Betesda, dizendo: eu não tenho ninguém que me leve, Pai. Que a nossa igreja seja plena e cheia de carregadores de maca, homens, mulheres de fé, para sair ao encontro de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, Pai. E se algum de nós aqui dentro hoje precisa ser reerguido, que está no chão, Deus, que o Senhor esteja passando no nosso meio agora, Pai, e esteja erguendo toda a depressão que venha sair agora em nome de Jesus, todo pensamento destrutivo, todo pensamento de morte que seja exposto agora e repreendido em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, lançada por qualquer espírito contrário a Ti, que seja exposto agora, que essa célula se reproduza de maneira saudável, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo entre agora nesse corpo, Pai, e faça com que esse fígado comece a funcionar, que entre na sua plenitude de funcionalidade, Pai, que esse pulmão, Pai, que talvez está aí com um resquício do Covid, alguma sequela, Deus, que eles se expandam, que esses alvéolos agora se expandam, que haja ar entrando, que haja troca de oxigênio chegando no mais profundo de cada célula desse corpo, Pai, e haja cura física nesse lugar, Pai. Aqueles que me acompanham pela internet, em cada casa agora, Deus, que o Teu Espírito Santo entre, que eles percebam, Senhor, que eles sejam inundados pelo Teu poder, não uma palavra de encorajamento, mas uma palavra sobrenatural do Espírito Santo entrando nessa casa, nesse lar, sobre cada um que aqui está, Pai, em nome de Jesus. Que esse mundo assustado seja impactado por essa igreja destemida que começa aqui, na verdade que liberta, de Porto Belo. Essa é a nossa oração, ó Pai, e é assim que a nossa fé age, com ousadia, fé e amor, como aqueles 4 amigos, em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: eu creio. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Ti, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Antes de orar para você ir embora, final do mês que vem, na última semana do mês, nós vamos ter o nosso primeiro encontro de transformação depois da pandemia. Mais de um ano já aconteceu.
Pela primeira vez nós vamos fazer aqui na igreja um retiro, então vai ser uma experiência, por isso nós vamos reduzir as vagas para 45 pessoas, já está disponível no aplicativo da igreja, se você conhece alguém, se você for fazer a transformação, se inscreve lá rapidinho, se você percebe que alguém precisaria fazer, já fez evidentemente os primeiros passos, né? Seja você um carregador de maca para ir lá encontrar com essa pessoa. As nossas classes já retornaram presencialmente também, na segunda-feira, amanhã, às 8 horas, os primeiros passos, nova criatura, formação de um povo. De repente, se você precisava fazer os primeiros passos, ou conhece alguém que precisava fazer os primeiros passos, mande eles amanhã aqui, querido, porque estamos agora na terceira aula, depois eles conseguem repor, ainda dá tempo de eles virem, né? Então, se você tiver alguém, não se esquece de se inscrever lá, sei que o Senhor tem feito grandes coisas e vai fazer muito mais. Amém? Você viu todas as mudanças que estão acontecendo aí, eu te peço um pouquinho de paciência, né, tanto aqui quanto lá fora, os banheiros já estão quase prontos, as salinhas das crianças já estão até os 8 anos, já estão sendo atendidas lá em cima, e eu creio que nos próximos 2 meses essa parte, pelo menos estrutural, já vai estar bem encaminhada em nome de Jesus.